Atualmente, 9 vacinas contra a Covid-19 estão sendo testadas em todo o mundo. 5 delas estão em estágio mais avançado. Mas qual será a primeira que vai chegar ao mercado? Bom, nós fizemos essa pergunta para o médico Luiz Fernando Correia, que está acompanhando todos os testes de perto. Ele é o entrevistado do programa Reportagem Especial. Doutor, hoje a gente tem notícia de que 9 vacinas estão sendo testadas no mundo e 5 delas estariam em estágio mais avançado. Há uma ansiedade geral por uma vacina. Então, eu queria que o senhor comentasse primeiro, fizesse um resumo de como estão esses trabalhos hoje pelo mundo, na busca por uma vacina. Nós temos atualmente uma coisa perto de 130 projetos diferentes de vacina contra o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, né, que causa a Covid-19. Desses 100 e tantos projetos, a gente tem 9 projetos que estão no que a gente chama de fase 3, a fase mais avançada de pesquisa em humanos, onde dezenas de milhares de pessoas são testadas, usando uma vacina que já passou pela análise em laboratório, em animais de experimentação, em grupos pequenos de humanos para saber a segurança dessa vacina e a dose ideal, e depois já passou por mais uma fase, que é uma fase em torno de uma centena de pessoas, onde foi testada a segurança da dose que foi escolhida. Como é que funciona essa fase 3, para a gente entender? Como eu falei, é necessário que sejam inscritos ou recrutados dezenas de milhares de voluntários, que vão receber a vacina que está sendo testada, que a gente chama de vacina candidata, e uma outra coisa, que pode ser um placebo, geralmente ou uma solução salina, um soro fisiológico, ou muitas vezes uma outra vacina que não seja do coronavírus, para que sejam comparados os resultados das análises de sangue desses pacientes, desses voluntários, digo, não são pacientes que não estão com doença, para que se saiba se essa vacina foi eficiente ou não, produzindo o quê? Produzindo anticorpos capazes de neutralizar o vírus, são chamados de anticorpos neutralizantes, e também induzindo, ou seja, instigando o nosso corpo a ter o que a gente chama de reação celular. São células de defesa que vão ser informadas, vamos dizer assim, de como é que é o inimigo, para que, se por acaso ele aparecer, essas células vão lá e matam esse vírus, no caso. Correto. Agora, uma das primeiras que ganhou espaço na mídia foi a pesquisa ou a vacina de Oxford. Os testes estão sendo realizados no Brasil, porém, há pouco tempo houve uma paralisação desses trabalhos que estão sendo retomados agora, no intervalo de uma semana. Em que estágio está? O que pode se esperar desse trabalho, já que essa paralisação pegou muita gente de surpresa? Não interessa qual seja a vacina, ou mesmo a produção de um medicamento, podem acontecer momentos onde aconteçam essa suspensão ou paralisação temporária. Mais uma coisa que eu não falei da fase 3. Existe o grupo que está fazendo a pesquisa, ou seja, médicos, enfermeiros, profissionais de estatística, que estão trabalhando no campo, ou seja, recrutando essas pessoas, compilando esses dados, anotando tudo, fazendo as chamadas, estando disponível para atender qualquer emergência. E existe um comitê supervisor, que é feito de pessoas independentes, que não estão ligadas ao projeto e que fazem a supervisão de qualquer evento adverso que aconteça. O que é um evento adverso? O participante da vacina, da pesquisa da vacina, recebeu alguma coisa que ele não sabe, nem ele, nem o pesquisador sabem se é a vacina ou se é o placebo, e ele se sentiu mal. Se sentiu mal a ponto de precisar ir para o hospital. Isso é um evento adverso grave, que imediatamente tem que ser comunicado ao grupo de pesquisa, e o grupo de pesquisa tem a obrigação de comunicar imediatamente a esse comitê supervisor. Foi isso que aconteceu no Reino Unido, com uma participante da pesquisa da vacina do coronavírus, desse protocolo, que é chefiado pela Universidade de Oxford, e que foi internada, foi avaliado, o comitê supervisor independente e também o órgão regulador de medicamentos inglês acompanhou o caso, e aí nessa hora, é só nesse momento, onde esse comitê supervisor entra em ação, que se, vamos dizer assim, abre a caixa preta. Porque até aquele momento,
aquela pessoa que passou mal, ela recebeu alguma coisa. Ninguém sabe se foi a vacina ou se foi o placebo. Nessa hora que o comitê supervisor é acionado, vamos dizer assim, abre-se essa caixa preta, vão descobrir, olha, aquela participante que tem um número tal, que todo mundo passa a ser conhecido por um número. A participante com esse número 3.748, por exemplo, ela recebeu o quê? Vamos olhar aqui a ficha. Só esse comitê tem o poder de olhar essa ficha. E aí, obviamente, os órgãos reguladores também, né, o equivalente à Anvisa do Reino Unido. Foi lá, eles olharam, estudaram o caso da paciente, acompanharam a paciente, fizeram, claro, todos os exames necessários e concluíram que a vacina não tinha nada a ver com a história. Resultado, o protocolo de pesquisa é autorizado a recomeçar. Inicialmente, óbvio, aconteceu isso no Reino Unido, que foi onde aconteceu o evento adverso e onde está a chefia da pesquisa na Universidade de Oxford, e depois essa autorização foi comunicada a todos os países. A Anvisa recebeu essa comunicação no final do sábado à noite, e a partir daí a pesquisa volta a acontecer no Brasil. Isso atrasa um pouquinho? Atrasou uma semana mais ou menos, mas perdeu-se pouco em termos de número de pacientes recrutados. Então, não é um tropeço importante no processo de pesquisa da vacina do coronavírus. E faz parte do processo. É muito importante que as pessoas entendam que justamente porque aconteceu um evento adverso, ele foi comunicado, o comitê supervisor foi acionado, o órgão regulador inglês, no caso, que foi na Inglaterra, foi avisado, o mundo inteiro foi avisado e parou durante uma semana a pesquisa. Isso é sinal de segurança e de que o processo científico está sendo feito de maneira correta. Agora, se por um lado a gente tem essa vacina de Oxford, que, como eu disse e o senhor referendou, surgiu logo no início da pandemia. Por outro, agora, nos últimos meses ou nos últimos dias, também tem surgido notícias ou lançamentos de projetos, outros novos projetos, como, por exemplo, o da COVAX. O que a gente pode esperar desse projeto, que é um dos mais recentes anunciados aí pela mídia? Existem vários tipos de vacinas diferentes, várias plataformas de vacina. Plataforma é o jeito de fabricar a vacina, para ficar mais fácil. Existe, por exemplo, uma vacina que utiliza o vírus inteiro inativado, ou seja, meio que morto, incapaz de produzir doença no ser humano, que é o caso da vacina chinesa associada ao Butantan no Brasil. Existem plataformas de vacina que utilizam um vírus, no caso um adenovírus, que é o vírus do resfriado. Nesse caso da vacina de Oxford, que utiliza esse método, não é nem um adenovírus humano, é um adenovírus de primata não humano, do chimpanzé, que não é capaz de causar o resfriado no ser humano, que é utilizado como se fosse um carregador, ou seja, um caminhãozinho que vai levar uma informação genética do vírus para dentro do corpo humano, para que aí ele produza uma proteína e aí os anticorpos sejam produzidos contra essa proteína, que é exatamente igual à proteína do vírus, mas não é capaz de causar doença. Esse também é o mecanismo das vacinas russas. A vacina russa, no caso da Sputnik V, ela utiliza 2 adenovírus, só que adenovírus de humanos, de causadores de resfriados em seres humanos, que também não são vírus que comumente estão circulando, de preferência. É um mecanismo. E aí existem outros. Existe, por exemplo, a plataforma utilizada pela Pfizer, pela BioNTech e pela Fosun, que é uma associação de companhias alemãs, americana e chinesa, e para o que utiliza, junto também com a Moderna, que é uma empresa de biotecnologia americana associada ao governo americano, utilizam a plataforma de vacina do RNA mensageiro. O que é isso? É um pedaço de informação genética que é injetado diretamente no corpo dessas pessoas para que produza uma proteína, no caso, que identifica o vírus, e aí o corpo da pessoa que recebeu passa a produzir anticorpos contra aquela proteína. Se o vírus chegar, ele já sabe que aquilo é o inimigo. E também existe essa da COVAX, que essa plataforma também é outra plataforma diferente. Você utiliza proteína, só que no caso, essa proteína já vai vir pronta. Ela foi sintetizada em laboratório, ela é muito semelhante a uma daquelas pontas daquela coroa do coronavírus, né? Que todo mundo já ficou conhecendo o coronavírus, né? Uma bolinha cheia de pontinha, né? Daí leva o nome de coroa, que é coronavírus. Então, essa proteína, a proteína S, que faz parte
dessas espículas ou dessas pontinhas da coroa do coronavírus é o marcador do vírus. Ele é muito estável, por isso é importante e por isso o nosso corpo consegue produzir anticorpos contra ele. No caso da Covax, você vai entregar essa proteína já pronta, só que ela não foi feita do vírus, ela foi feita em laboratório e é exatamente igual à do vírus. Então, são plataformas diferentes, que estão, na verdade, todas elas buscando o mesmo efeito, ou seja, que a gente consiga produzir uma vacina capaz de induzir no ser humano a produção de anticorpos e a defesa por células contra o novo coronavírus. Correto. Agora, independente da plataforma, como o senhor falou, alguns especialistas já levantam uma segunda preocupação, essa específica para o Brasil. O fato do clima poder ser uma barreira a mais, o clima poder dificultar a aplicação dessa vacina quando pronta entre os pacientes, entre a população. Como o senhor vê essa questão? O Brasil tem um Programa Nacional de Imunização, o PNI, que é muito bom. Ele é modelo para o mundo inteiro. A gente é capaz, por exemplo, de vacinar a população ribeirinha no Rio Amazonas. Imagina a dificuldade de fazer isso. Ou mesmo levar a mesma vacina que vai até o ribeirinho, a população ribeirinha do Amazonas, ao Chuí, lá no sul. Ao mesmo tempo, levar na região centro-oeste, no Pantanal, no Nordeste. Então, a gente já tem a gente já sabe fazer isso, tem o know-how de fazer isso. O problema é que a gente vai ter que fazer isso numa quantidade muito grande. A gente vai querer vacinar, possivelmente, todo mundo. Todo mundo significa 220 milhões de brasileiros. Mas vamos dizer que a gente consiga vacinar 70% para ter uma cobertura boa, para começar a se defender do coronavírus. São 140 milhões de doses a serem aplicadas no Brasil inteiro. E aí, dependendo da vacina que for utilizada, ela pode ou não, por exemplo, precisar de ser mantida em geladeira, em temperatura fria constante, desde a fabricação até a hora da aplicação. Aí já começa a ficar mais complicado, né? Vou ter que ter geladeira, gerador, cadeia, que a gente chama isso aí de cadeia de frio, né? A cadeia do frio ser mantida desde a fábrica até a pessoa que recebe. Mas pode ser que a vacina seja uma vacina em pó, que a gente vai reconstruir na hora de administrar as doses. Então, é por isso até que é importante que se tenha mais de uma vacina contra o coronavírus, para a gente poder dispor de várias estratégias diferentes de vacinação para lançar mão na hora de atender a nossa população. Para finalizar, doutor, talvez um efeito colateral positivo de toda essa situação é que nunca a opinião pública esteve tão preocupada com questões científicas, em aprender e buscar informações de trabalhos de pesquisas como esse que o senhor está falando. Para esse público, o senhor arriscaria algum palpite de qual deve ser a primeira vacina, qual está mais próxima de ficar disponível no mercado? Olha, todas essas 5 que eu falei inicialmente começaram a fase 3 na mesma época, entre final de julho e início de agosto. Então, elas vão estar coletando dados muito paralelamente falando, dependendo, obviamente, da velocidade de recrutamento dos voluntários, mas muito provavelmente uma delas, ou todas elas talvez, vão chegar até o final do ano com alguns dados importantes, já coletados. Agora, vamos lembrar que a fase 3, qualquer uma dessas 9 vacinas, ela vai durar pelo menos 18 meses. Ou seja, ela vai terminar no final de 2021. O que a gente espera é que, pela urgência e pela necessidade, depois de 3 meses de avaliação, de voluntários recrutados, vacinados, revistos, o sangue foi colhido, os exames foram feitos, foi tudo analisado, a gente já tem uma quantidade de dados que justifique apresentar às autoridades regulatórias, e aí eu estou falando de Anvisa no Brasil, o FDA nos Estados Unidos, a EMEA, que é o órgão na Europa, o órgão regulatório inglês, que é independente, apresentar a esses órgãos uma solicitação para que se utilize essa vacina de forma emergencial. Então, inicialmente, nós vamos ter essa vacina autorizada para uso emergencial, principalmente nos grupos de maior risco, profissionais de saúde, idosos, pessoas portadoras de doenças graves, possivelmente isso aí lá pelo início do ano que vem.
E continue ligado, porque aqui no programa Reportagem Especial você sempre tem um entrevistado renomado falando de um tema muito importante para o seu dia a dia. Até a próxima!